Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Tiago Panzarini, é este a quem dizeis seguires? Vamos à reflexão. Éfesos capítulo 4, versículo 1 ao 15. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, esta é a palavra que Deus deu para nós, trouxe no nosso coração para que nós possamos falar e explicar a respeito dessa live, na qual Tiago Panzarini, ele não agiu como um servo de Deus. Mas, primeiro, nós vamos aqui ver esse corte do vídeo, tá? Que é da live. Aí sim, nós vamos entrar com as nossas considerações, ok? Essa live foi com o Michel Oliveira, ele dirigiu, porém não muito eficaz na liderança da disciplina de seus aliados. Poderia, como anfitrião, ele ter exigido um pouquinho mais de respeito, mas ele deixou que o seu convidado fosse humilhado por parte de alguém que se acha um expert na literatura cristã. Mas vamos aqui ver o vídeo, aí depois a gente então vai fazer aqui as nossas considerações, ok? Paz Deus com todos, paz Deus, Michael, Leão, Ederson, Júnior, Rogério que saiu. Eu liguei agora, vocês não dormem não, gente? Que negócio. É feriado aí no Brasil, né? Falei, nossa, aí no Brasil já é o quê? 1h da manhã, não, quase 2. Eu tô ouvindo o Leão falar e eu vejo muito de mim no Leão, sabe? E tem algumas questões bíblicas que eu gostaria de perguntar para ele, que eu sei que ele não vai conseguir responder, né? Como que a gente diferencia, Leão, o espírito que assopra no ouvido do ancião? Vocês estão me ouvindo bem? Como que você diferencia o espírito que sopra no ouvido do ancião, se ele vem de Deus ou não? Aonde na Bíblia que ensina nós, né, a julgar o pregador? Você sabe me responder essa pergunta? Primeiro que não no ouvido, Deus fala, é um contato espiritual, tá? Então, só corrigindo essa questão aí, tá? Questão de versos da Bíblia agora, que 2h da manhã, eu tô cansado pra caramba. Como que é o contato? Porque o pregador espiritualmente, né? O contato é de uma forma metafísica, espiritual. Fico operador 4 anos, meu irmão. Não vem querer que você me enrolar, não. Vai, me explica como que é, então, você que já pregou na pregação.
Hã? Então, você pode ter sido procurador 4 anos, mas já começou errando, falando que sopra no ouvido, se soprava no seu ouvido, não é assim que acontece. Você pode ter sido procurador 4 anos, começou falando errado. Calma, não precisa ficar nervoso. Não, é que você falou errado. Responde pra mim dentro da Bíblia. Não, é só você que fala. Você é o dono da sabedoria. Primeiro tira a maçã, tira a batata da boca pra falar. Ó, vamos lá, bem claro. Vou repetir a pergunta pra você. Aonde nas escrituras que manda nós analisarmos a escritura e como que é que nós discernimos o espírito que fala no ouvido do pregador? Dentro da Bíblia, por favor. Você não consulte a Bíblia 2 horas da manhã. Primeiro, eu não vou tirar nada da boca, tá? Você me respeite. Segundo, você errou, falou que fala pelo ouvido. Eu falei que o contato é espiritualmente, a gente acredita num ser espiritual que fala. Na Bíblia a gente diz coração, mas coração no sentido espiritual, não fala no órgão coração, é no sentido espiritual. Coração, ele representa a questão espiritual, tá? É isso, você errou. Você pode ter 4 anos e para se proteger usou o argumento da autoridade de 4 anos e como não viu que eu não caí nessa, aí tentou colocar a batata no boca. Não, você que tem que baixar a bola que você está chegando agora aqui na live. E segundo... Perguntei dentro da Bíblia. Fazer o quê? Ele me agrediu, eu tô devolvendo. Comigo é assim, se vem com 8, eu vou com 80, meu filho, não adianta. Sobre a questão assim, de versos bíblicos... Vamos deixar só aqui, irmão. Esse corte de vídeo foi apenas para a gente ver a arrogância, a prepotência de Tiago Panzarini. Agora nós vamos fazer aqui as nossas considerações finais, ok? Para um entendimento desta palavra que Tiago Panzarini usou, e não há dúvida de que ele foi muito infeliz nessas palavras que ele usou. Porque, irmãos, a gente vendo essa abordagem de Tiago Panzarini ao nosso irmão Everton, do canal Leão, que ali chegou tratando a todos com respeito e dignidade, em sua simplicidade, me entristeço de alma por saber que este ser Tiago Panzarini um dia chegou a ser cooperador de jovens e menores na congregação cristã por 4 anos. Aí mostra que por mais que acreditamos estarmos preparados, temos que baixar a cabeça e reconhecer que somos falhos e que Satanás, ele sempre achou um jeitinho de infiltrar os deles na obra de Deus. Que sirva-nos sempre como exemplo as reflexões que aqui trazemos nos nossos vídeos, para que ao lembrarmos-nos delas, venhamos a andar sob a luz do Evangelho. Assim, a serpente Satanás não terá domínio sobre nossas mentes, mesmo que ela venha a soprar algo nocivo aos nossos ouvidos, para que possamos perder a razão. O nosso irmão Everton, ele foi um verdadeiro leão. Ele não deixou a semente maligna diminuí-lo, respondeu firme e à altura, como homem e não como um menino, e porque muitos só têm a aparência de homem. Irmãos, muitos são os que perdem os valores essenciais da fé cristã. Pessoas essas que, por falta de preparo espiritual, deixam de ser humildes por conta de um bom emprego, por ter um carro melhor, por ter um estudo mais idealizado na conquista pessoal, e que às vezes chegou até a um ministério, talvez, irmãos, até por insistência em ficar nos pés dos irmãos de ministério, com fingimento, se passando por servo de Deus, para obterem o ministério, e aí talvez o irmão se deixou levar, mesmo que haja oração para a ordenação. Não podemos esquecer que a serpente, ela tem poder para a persuasão. Ela persuadiu a Pedro ao lado de Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 32 a 33. Quanto mais a nós, simples mortais. Eram humildes, até que então começaram a se distanciar das amizades dos amigos, dos familiares e de alguns irmãos da igreja. Uns chega a ser tão visível que notamos até mesmo em suas vestimentas, mais coloridas, mais extravagantes. Às vezes chegamos até a confundi-los com pessoas que não são do nosso meio.
O seu jeito de andar muda e um olhar altivo começa a ser expressado. Porém, irmãos, eu quero lhes dizer algo muito pessoal. As Sagradas Escrituras, elas nos mostram que Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Basta vermos em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 8. O Senhor nos deixou o seu exemplo para que pudéssemos viver de acordo como ele viveu. Foi humilde, lavou os pés dos discípulos para mostrar que não estava nele o espírito de grandeza. João capítulo 13. Irmãos, todos os méritos aqui devem ser atribuídos a Deus, conforme está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Será, Tiago, que você conseguiria possuir tesouros em vaso de barro para que a excelência fosse de Deus? Pense nisso. A Bíblia, ela fala de humildes, ou seja, que eles são guardados e protegidos, são também exaltados por Deus. Quem dera que você fosse enquadrado nesta palavra da humildade, Tiago Panzerini. Sabe por quê? Porque aquele que é humilde, ele tem o claro conhecimento de uma sabedoria de Deus. Existe sobre ele uma real consciência de que temos limitações, de que se conseguirmos alguma coisa de Deus, não é porque somos sábios aos nossos próprios olhos ou olhares, mas é pelo poder que há no Senhor Jesus, que nutre por nós a sua misericórdia. A humildade é uma das ações, Tiago Panzarini, que Jesus nos ensinou. Precisamos orar e vigiar para que as ações de Satanás, essas que te tomam nos seus atributos, que são o orgulho e a prepotência, a altivez, não venham a ocupar as nossas mentes e as nossas atitudes sejam vistas como as tuas, Tiago Panzarini. E então você irá entender que o inimigo, ele, como usurpador, usa das estratégias e quer sempre imitar o poder de Deus. Ele fala da mente e não do coração. Se você não sabe, é na mente que é processado todo o sentimento, inclusive o seu, quando pensa ser alguma coisa. O apóstolo Paulo, ele declara que o nosso andar cristão deve ser com toda a humildade e mansidão. Portanto, se você não tiver as marcas de Cristo em ti, algo de errado está acontecendo. Você está enganando a si mesmo e por onde você passar, causará somente tristeza em quem estiver perto de você. E o desprazer de estar por perto será muito desconfortante, porque você vive na sombra com toda a altivez, prepotência e soberba, achando que porque você tem um pouquinho de conhecimento bíblico, você pode chegar pisando nas demais pessoas. Satanás, ele tem conhecimento bíblico mais que eu e você, e qualquer ser neste mundo habitável. Ele viveu ao lado de Cristo, mas a inveja o jogou no lodo espiritual e ele se tornou um andarilho das trevas. E o seu ódio é sentido de longe e causa ânsia de embrulhar o estômago. E é isso que, infelizmente, sentimos, ainda que não queríamos em relação a você, Tiago Panzarini. Mesmo você estando a milhares de quilômetros nos Estados Unidos, o seu mau cheiro espiritual está sendo exalado aqui no Brasil. Mas você ainda pode mudar esta tua condição. Para aqueles que estão te seguindo, eu dou um conselho muito sério. Analise a sua vida, meu amigo. Analise a sua vida espiritual. Você tem sido humilde? A quem você dizeis está seguindo? As pessoas que convivem contigo têm identificado essa humildade tanto em você quanto naquela a quem te segue? Essa pergunta, ela precisa ser levada a uma tomada de decisão. Ela não é para ficar apenas guardada no seu subconsciente. Deve levá-lo imediatamente a uma tomada de decisão.
Precisa haver alguma mudança em você. Então, faça isso hoje mesmo. Não espere mais tempo. Se você quer ser chamado um servo de Deus, se você quer ser chamado filho de Deus, desça desse pedestal que você se colocou. O seu conhecimento não servirá de nada se for para, em uma troca de palavras, você querer humilhar o teu irmão. Tiago Panzarini, você é, querendo ou não, é um vapor. Você, eu, todos nós somos um vapor aqui na terra dos viventes. Somos feitos como a flor. Ao brilho do dia, implodiu como semente. Ao brilho do sol, ela lança as suas pétalas, começa a soltar-se e ao meio-dia exala o seu perfume. Mas, no decorrer da tarde, murchamos e à noite somos cortados e lançados ao fogo. No outro dia, quem se lembrará de nós? Não terá mais lembrança? Viramos pó e voltamos à nossa eterna morada. É isso mesmo. Não esqueça de uma coisa, o nosso espírito, ele volta para Deus. E também não se engane, porque ainda que o nosso corpo antigo tirou qualquer expectativa de que houvesse tido uma vida em nós, ainda restou o espírito. Deus é o Senhor dos senhores e foi Ele quem soprou-nos o fôlego da vida, o espírito que voltou para Ele. E, irmãos, é como se fosse um chip, tudo registrado, tudo gravado, tudo o que fizemos, seja de bom ou ruim, se você amou ou se você desprezou, lembre-se, terá de dar contas de tudo. Irmãos, mais uma vez eu pergunto a todos vocês, é este a quem dizeis estarem seguindo? É este a quem dizeis estarem a seguir? Chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Só mais uma palavra, irmãos, antes de acabar esse vídeo. No vídeo que eles fizeram aqui na live, eu não mostrei, mas o Tiago diz, ou o ex-pastor Ederson diz, que todos são filhos de Deus. Irmão, a Bíblia ela é muito clara e talvez possa chocar algumas pessoas, mas verdade precisa ser dita. Não são todos filhos de Deus, são todos criatura de Deus. Você passa a ser filho de Deus quando você começa a fazer a vontade de Deus, então você se torna filho de Deus. Agradeço a todos que estiveram comigo até o final desse vídeo. Não esqueçam de dar o like de vocês aqui embaixo, ok? Selecionar o sininho para que vocês sejam avisados de novos vídeos. Um abraço e que a paz de Deus esteja não só na sua vida, mas na vida de todos os seus familiares.